Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom podermos, mesmo ainda nessa situação de exceção, louvarmos a Deus pela bênção de mais um dia. E hoje, domingo, dia de escola dominical, um domingo especial por se tratar do domingo mais próximo ao aniversário da nossa igreja, que foi na última sexta-feira, dia 29. Nós queremos louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado a nós. Talvez algumas pessoas olhem de imediato para o que eu digo e digam: que bênçãos são essas? Porque, diante de tantas dificuldades e exceções nas quais nós estamos inseridos, há alguma bênção a se comemorar. Certamente há muitas bênçãos para comemorar, não só pelos 88 anos de organização da nossa igreja, mas principalmente pela promessa de um Deus que é fiel e que caminha junto ao seu povo, mesmo nos momentos de muita dificuldade. Por isso eu gostaria de ler um texto que se encontra no Salmo 116, versículo 12, um texto tão conhecido por todos nós, que na versão da King James diz assim: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? O salmista aqui está num momento de ação de graças, semelhante ao qual nós estamos vivendo essa semana, e de forma específica ele fala a respeito da salvação. Que poderei dar eu ao Senhor em troca de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida? Obviamente, o contexto e a época em que o salmista escreveu essas palavras também eram contextos e épocas de lutas, de dificuldades. Sabemos que majoritariamente na história do povo de Israel, esse povo passou por inúmeros conflitos, inúmeras perseguições, escravidões, mas mesmo assim, nós vemos aqui a palavra do salmista dizendo: que poderei dar eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado para mim? E meu irmão e irmã, nessa manhã, mesmo ainda impedidos de estarmos reunidos fisicamente, juntos no templo, nós podemos tomar para nós essas palavras, que podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado a nós. Certamente, não estamos celebrando essa data de acordo com aquilo que nós havíamos sonhado ou planejado. Mas mesmo na frustração dos nossos planos, nós podemos contemplar a graça e a vontade de Deus em nos abençoar, em cuidar de nós, e mesmo em meio ao caos em que o mundo ainda se encontra, podemos estar seguros no controle de um Deus que tem todo o poder para fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que confiam exclusivamente nele. E um salmo à frente, o Salmo 117, o salmista diz: nações todas, louvai o Senhor, povos, glorificai-o, porquanto seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! E essa é a grande verdade que nos alcança, meu querido irmão e irmã, de que a fidelidade do Senhor está conosco, mesmo em meio às lutas e às dificuldades que estamos enfrentando. E por isso, mesmo celebrando de forma diferente, mesmo celebrando ainda adaptados à situação da pandemia, nós podemos e devemos sim celebrar a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida da nossa igreja, do povo dele, da igreja dele, por todos esses 88 anos. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa manhã e renove dentro do nosso coração a perspectiva de que, embora as coisas não estejam como nós gostaríamos, certamente elas estão absolutamente sob o controle daquele que faz todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. Ó Senhor, nós te adoramos nessa manhã e te bendizemos pelo privilégio que temos de, mesmo ainda adaptados pelos meios virtuais, podermos celebrar o teu nome. Suplicamos-te, ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha sobre nós com graça, com misericórdia, com amor sobremaneira, para que nós, ó Pai, na nossa debilidade, não nos desfaleçamos, mas que estejamos confiantes, alegres, festivos
como uma data como essa nos pede. Que o Senhor seja glorificado, ó Pai, nessa manhã, e que o teu povo, reunido na Igreja Presbiteriana Independente de Alpinópolis, possa ser um povo que reconhece que até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoa-nos, seja glorificado, bendito e exaltado em todo tempo, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão e irmã, que Deus possa nos abençoar a termos sempre a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. E porque Ele controla absolutamente tudo para o bem nosso, nós podemos celebrar cantando uma canção de louvor ao nosso Deus. Majestade se revestiu de poder, se cingiu o Senhor. O mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Reina o Senhor, de majestade se revestiu de poder, se cingiu o Senhor. O mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Levantam os rios o seu ruído, a força das águas seu bramido, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Grande é a tua fidelidade, a nós convém a santidade, que o nosso brilho perdure na eternidade. Reina o Senhor com poder para todo sempre. Revestiu de poder, se cingiu o Senhor. O mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Levantem os rios o seu ruído, a força das águas seu bramido, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Grande é a tua fidelidade, a nós convém a santidade, que o nosso brilho perdure na eternidade. Reina o Senhor com poder para todo sempre. Reina o Senhor com poder para todo sempre. Aleluia! Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus, exaltar a grandeza do Altíssimo. E por isso, porque Ele é grande, porque Ele
cuida de nós. Nós estamos reunidos, mesmo que virtualmente, em torno da palavra dele nessa manhã. Reunidos para aprender um pouco mais da santa palavra do Senhor nessa escola dominical. E hoje nós fechamos o mês da família, 31 de maio de 2020, último domingo do mês de maio, o mês que nós celebramos a Deus pela família. E eu gostaria de falar um pouco a respeito do tema, finalizando essa temática que abordamos por todo mês, a respeito de família, pedindo aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19 até o versículo 22. Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22. Onde diz assim a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra que nos é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Suplicamos-te, ó Pai, no nome de Jesus, que Tu venhas sobre nós com graça, misericórdia, Deus, abrindo a nossa mente e o nosso coração para que nós compreendamos a totalidade do Teu propósito para as nossas vidas. E que Tu sejas adorado, bendito e exaltado, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu bem disse, durante esse mês, o mês de maio, nós celebramos, enquanto cristãos, o mês da família. Embora nós saibamos que a sociedade, de forma geral, não mais se encaixa nos padrões de Deus para a família. E temos visto o que a palavra de Deus diz a respeito da questão de ser família dentro do contexto da aliança. Durante as semanas que antecederam este encontro de hoje, nós falamos a respeito de vários aspectos dessa condição familiar segundo o paradigma da Escritura. E por isso sabemos pelas Escrituras que foi Deus mesmo quem planejou a família, unindo o homem à sua mulher e numa relação de mutualidade perene, e também vimos que é Deus mesmo quem dá os padrões aplicáveis à criação dos filhos, mesmo nas épocas em que nós estamos inseridos, na contemporaneidade. Muitas pessoas pensam que os padrões que a Bíblia coloca para a criação de filhos são antiquados, inapropriados até, mas nós entendemos, olhando para a Escritura, de que, como disse o apóstolo Paulo, toda ela é palavra de Deus, é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação da justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E assim nós entendemos também que, se observarmos esses preceitos, que sempre serão em qualquer época as bases de êxito na vida de todo ser humano, Deus será glorificado e, obviamente, nós seremos abençoados. Deus, isso ficou claro para nós nessas semanas, Deus tem um padrão, Deus tem um jeito, e esse padrão de Deus não existe meramente para a satisfação do desejo da divindade, mas existe esse padrão para que o ser humano encontre a felicidade na forma mais plena e verdadeira. E com isso nós podemos constatar, por exemplo, se abrirmos a nossa Bíblia, lá em Jeremias 29:11, o que Deus tem a dizer a esse respeito. E Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ainda no Salmo 119, no versículo 2, a ode de Davi, a palavra de Deus, nós vemos: bem-aventurados os que guardam
as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Queridos, desde o Éden, Deus teve planos de bênção para a vida humana, porque a vida humana é obra das mãos do Senhor. Esse ser humano, por sua vez, voluntariamente, nós sabemos muito bem disso, distanciou-se de Deus, tornando então necessária uma ação, uma intervenção de Deus, para que essa comunhão que foi perdida pela ação do ser humano fosse então restaurada. E nós conhecemos tudo isso. O resultado direto e prático das ações voluntárias de Cristo em nosso favor na cruz podem ser vistos em síntese no texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, onde Paulo diz exatamente assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que, em resumo, Paulo está dizendo aqui é que nós, humanos, herdeiros naturais do pecado, como fator hereditário em nosso pai Adão, e por isso, como herdeiros do pecado, herdeiros também da distância, do afastamento de Deus, de um Deus que é santo e não tolera o pecado, fomos assim resgatados dessa separação eterna para sermos novamente família de Deus. Queridos, isso por si só é maravilhoso. Talvez se nós encerrássemos essa reunião orando e indo embora, cada um para os seus afazeres, nós estaríamos com absolutamente tudo o que precisamos completo, de fato é. Mas precisamos explorar mais a respeito dessa realidade. Mas só que justamente porque essa realidade não para por aí. Não é só isso, como se isso fosse pouca coisa. Além de sermos concidadãos dos santos e da família de Deus, Paulo também nos diz que agora nós somos também o templo no qual Deus habita. Olha quantas bênçãos acumuladas. Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E por isso nós vamos analisar um a um esses aspectos gloriosos que nos dizem respeito e que tem a ver com os fatos de que agora nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos membros da família de Deus. Estamos sendo edificados para o santuário, para a habitação do próprio Deus. E isso são bênçãos sobre as nossas vidas. A primeira afirmação que Paulo faz nos diz que nós somos cidadãos do reino de Deus. Versículo 19 de Efésios 2. Assim, mais uma vez, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E com isso nós vemos, e já pontuamos isso em outras ocasiões, que o reino de Deus, que muitas vezes é confundido com uma série de coisas, não é, em primeiro lugar, uma jurisdição territorial, um lugar na geografia, um lugar no mapa, como era o caso da teocracia de Israel, aquele povo que foi chamado de aliança sanguínea, ou seja, os descendentes de Abraão. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus também não é nenhum tipo de estrutura religiosa, nenhum tipo de denominação, como alguns arrogam para si serem os representantes de Cristo sobre a terra. Não há representantes chancelados oficiais. O reino de Deus não é propriedade de um grupo, de uma parcela auto-intitulada povo de Deus. Não. O reino de Deus, ele não pode ser confundido com nenhuma das denominações humanas, por mais que essas sejam, em muitos casos, muito boas e dignas de serem observadas, seguidas e de nos afiliarmos a elas. O reino de Deus, e nós já falamos isso
Inúmeras vezes, ele é o reinado soberano de Deus sobre o coração do seu povo. É Cristo em nós. É Cristo reinando sobre a nossa vida. Os privilégios e as responsabilidades que estão implícitos no reinado mencionado agora, faz com que nós sejamos povo de Deus. Perceba bem, a expressão estrangeiros e peregrinos aqui, elas são contrastadas pela conjunção adversativa, mas, antes vocês eram estrangeiros, antes vocês eram peregrinos, mas agora vocês são concidadãos dos santos. E esse contraste é feito para enfatizar na nossa vida que não tinha rumo antigamente, e que agora se contrasta com a estabilidade que Cristo conquista para nós, quando nós estamos justamente em Cristo. E Pedro, o apóstolo Pedro nos diz lá em 1 Pedro 2,10, que vós sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora nós não estamos mais perdidos sem rumo, como nós já estivemos um dia. Como outrora, antes de sermos encontrados pelo amor de Deus, nós estávamos caminhando. Queridos, na igreja, nessa comunhão do povo de Deus, e aqui eu reitero mais uma vez, não tem nada a ver com o endereço físico, com geografia, mas com o pertencimento ao povo de Deus, a promessa de Deus. Na igreja, Deus proporciona a cada um de nós uma identidade e um pertencimento. E isso é algo eterno. Somos povo dele, aleluia. E a Bíblia diz que Deus não se arrepende, Deus não volta atrás daquilo que ele mesmo faz em nosso favor. Mas Paulo segue dizendo uma segunda realidade que é tão importante quanto a primeira e que nos alcança justamente nessa condição, que nós nos tornamos famílias de Deus. Segundo lugar, em Cristo, queridos, nós somos justamente membros da família de Deus. Olha o que diz o versículo 19. Mas, mais uma vez, assim nós já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. E aí, é aquela básica pergunta, não são todos os seres humanos membros da família de Deus? E por várias vezes as pessoas me perguntam, mas pastor, todo mundo é filho de Deus, E aquele velho ditado, mas eu vou descansar um pouco porque eu também sou filho de Deus. São expressões que nós ouvimos corriqueiramente por aí. Mas se a gente for levar a realidade do termo, a resposta é um redondo não. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Os seres humanos não são todos filhos de Deus, nem de forma geral, nem de forma exclusiva. É claro e evidente, a Bíblia nos mostra de que Adão e Eva foram criados por Deus e pelo fato de sermos todos descendentes deste primeiro casal, de modo geral, somos referidos como sendo geração de Deus. O próprio Lucas relata em Atos 17, 28 e 29, essa expressão como designatória de que os seres humanos são obras das mãos de Deus. Olha o versículo 28 de Atos 17. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Queridos, ser geração de Deus no sentido natural não é suficiente para fazer de ninguém filho de Deus. É claro, é evidente de que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo quanto há é obra das mãos do Deus eterno e Criador. Só que esse pertencimento de sermos obra, de sermos criaturas feitos por Deus, não nos dá a condição que o termo Filho de Deus alcança na sua plenitude. Ninguém é filho de Deus de forma natural, porque Adão e Eva também receberam a graça de reproduzir por eles mesmos, segundo o que a mesma Bíblia diz, seres segundo a sua imagem
e segundo a sua própria semelhança, como nós vemos Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3, onde diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, como pode alguém se tornar filho de Deus? Você vê no texto? Gerou Adão um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele chamou Sete. Sete era a imagem e semelhança de seu pai, Adão. E é por isso que a pergunta ela é pertinente. Como alguém pode se tornar, de fato, filho de Deus? E, queridos, só existe uma maneira e nós sabemos muito bem qual é. Recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso único Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 13, diz assim o texto do evangelista João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, este é o motivo porque Paulo nos diz, lá em Efésios 1:5, tornando um pouco no texto, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Sim, nós somos adotados como membros da família de Deus. E esse é o motivo porque o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 9, no versículo 16, que assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Como membros da família de Deus, devemos usar o termo por excelência que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é irmãos. Nós somos irmãos porque fomos conquistados pelos méritos da cruz do Calvário. Mateus capítulo 23, versículo 8: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus nos conquistou para essa nova realidade de, em sendo igreja, sejamos irmãos. E, queridos, hoje é uma data tão especial. Na realidade, na sexta-feira, dia 29, é a data redonda dessa comemoração. Essa semana nós celebramos 88 anos da IPI de Alpinópolis. Tantas lutas, tantos desafios, tantas intempéries, incêndios criminosos queimaram o templo em 1936, lutas, gente que nasceu aqui, que foi criada, que já habita na glória, que partiu daqui, outros tantos que ainda militam na causa do Evangelho, agora em tempos de novas adaptações, de pandemias, mas em todo tempo, esse povo, lá de 32 até aqui em 2020, são membros de uma mesma família. Esse povo é irmão porque foi conquistado por Jesus na cruz. E, meus irmãos, em Cristo, este encontro em que todos nós faz sentido, significa a nossa vida, se dá. Quando nós nos encontramos com Jesus, esse pertencimento acontece. E o mundo ele nunca vai entender isso. O mundo acha que é um jargão evangeliquez o chamarmos de irmãos. Talvez para alguns seja uma expressão irrefletida mesmo. Algo que se fala sem pensar. Mas o termo ele é perfeitamente aplicável na totalidade. Somos irmãos não porque nascemos na carne do mesmo pai e da mesma mãe, mas porque nascemos do Espírito, daquilo que Cristo conquistou na cruz, pelo amor de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que, nele crendo, nós não sofrêssemos mais. Somos irmãos. Isso tudo foi nos conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E por isso nós devemos celebrar.
Esse encontro faz sentido, essa expressão faz sentido, quando nós temos essa convicção de que somos dele. As pessoas não vão entender. É por causa de Cristo que nós nos tornamos cidadãos de uma pátria única. Somos brasileiros, mas o nosso país, a nossa nação, de fato, última não é aqui. É por causa de Cristo que nós nos tornamos membros da família de Deus. E assim como nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em nossas vidas. Pense comigo. Às vezes a gente pensa que a situação do coronavírus e de tudo que tem sido de dificuldade para nós, nos impedindo de termos os nossos cultos, as nossas reuniões, seja algo do acaso, algo que Deus não previa, não desejava e que nos alcança absolutamente. Deus está trabalhando através da pandemia também para que nós sejamos abençoados e cada vez mais abençoadores. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E por isso, nós percebemos o que Paulo diz lá no versículo 21 e 22. Estamos sendo edificados em santuário para a habitação do próprio Deus. Efésios, capítulo 2, 21 e 22. Paulo diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, a igreja de Deus, que é constituída pelos cidadãos do reino dos céus e pelos membros da família de Deus, é essencialmente uma comunidade constituída de pessoas. Nós colocamos uma faixa aqui na frente do templo, até mencionando o aniversário da igreja, em comemoração ao aniversário da igreja, mas nós colocamos os dizeres justamente que coadunam com isso. Igreja não é templo. Templo é uma ferramenta para que a igreja se reúna. Templo é uma condição acessória para que a igreja se reúna, mas ela não é essencial. A nossa própria igreja mesmo ficou vários anos sem templo, depois daquele incêndio de 36, e nunca deixou de ser igreja, e nunca deixou de ser abençoada, até o templo que foi inaugurado em 1956, 20 anos depois. Deus não deixou de trabalhar e de falar com o seu povo nesse período. Deus foi dando estratégias, Deus foi alimentando o coração desse povo para que mesmo no meio da adversidade, a vida deles continuasse sendo uma vida de igreja. A igreja, o povo de Deus, é essencialmente a comunidade que é constituída de pessoas. Não pode, então, ser confundida com um edifício nem com uma instituição. A IPI do Brasil ou a IPI de Alpinópolis não é o reino de Deus. Esperamos em Deus que ela faça parte, que ela seja parte integrante, mas não é a totalidade do povo de Deus. O povo de Deus está aí espalhado por toda a terra e até no céu. E mesmo assim, Paulo e outros autores do Novo Testamento insistem muitas vezes em se referir à igreja de forma metafórica, até porque há uma pedagogia naquilo que está sendo feito aqui, há ensinamentos que são lançados e que necessitam de figuras para que sejam compreendidos na íntegra. E essa metáfora muitas vezes envolve o templo. Por muitas vezes Paulo e até outros escritores usam a mão desse expediente para falar do povo de Deus. E aí a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui, o que ele está querendo dizer aqui. Primeira coisa, o nosso parâmetro aqui, e o parâmetro que Paulo coloca, é o templo de Jerusalém. A epístola de Efésios, nós vemos que o templo de Jerusalém, em suas duas versões, estava em existência por quase 1000 anos. Vamos recapitular aqui. Quando Paulo escreveu esse texto para os Efésios, o templo de Jerusalém, nas suas duas versões, nas suas duas construções, já estava em existência, em vigência, em funcionamento há pelo menos 1000 anos. Deus não habitava pessoalmente no templo,
como foi reconhecido pelo próprio construtor Salomão em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Quando Salomão diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que o céu dos céus eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão tinha ampla convicção e percepção de que aquele lugar, aquele templo, não podia em nenhuma condição contar com a plenitude de Deus, conter a plenitude de Deus. E como símbolo representativo de Deus que habitava no meio do seu povo, nós vemos o texto falando de uma nuvem na parte mais interior do santuário, e que era chamado de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Deus habitava, Deus estava com o seu povo, e essa nuvem representava a presença de Deus. A expressão certa, eu já disse em outra ocasião, é Anã, não é Shekinah. Shekinah é uma palavra que foi enxertada no decorrer dos séculos da igreja, no posterior, mas originalmente a palavra usada aqui é Anã, do hebraico, que quer dizer literalmente uma nuvem, uma fumaça que estava ali no lugar interior do templo. Portanto, nós vemos que essa era uma nuvem que pairava por sobre a Arca da Aliança, no Santos dos Santos, e representava a presença de Deus no meio do seu povo. E perceba comigo, queridos, como as palavras de João fazem perfeito sentido quando ele diz lá adiante, em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus, além de abolir a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, conforme nós vemos em Efésios 2,15, aboliu também a própria necessidade que o templo de Jerusalém tinha de existir. A fé cristã, ela não é uma fé templária. Ela não tem uma necessidade de um endereço geográfico ou uma condição de conter algo em algum lugar do espaço. O povo do reino de Deus, ou a família de Deus, é constituída, e a Bíblia nos mostra isso de forma ampla, de povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Portanto, algo que excede qualquer geografia possível a nós. Não seria possível, inclusive, reunir esse povo num prédio só, porque há incontáveis cristãos, incontáveis pessoas que foram redimidas e que são a igreja do Senhor, espalhados pela face da terra. Nesse lado da eternidade é impossível, mas lá no céu, lá no lugar que Cristo foi nos preparar, conforme nós já vemos no Evangelho, esse é um evento que fatalmente acontecerá. O texto de Apocalipse nos diz que estavam reunidos diante do trono do Cordeiro uma multidão que não se podia contar, vindo de todas as tribos, línguas, raças e nações. E é justamente esse o povo que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Esse é o motivo, queridos, porque os verdadeiros adoradores só podem adorar ao Pai em espírito e em verdade, independentemente do local em que eles se encontram. Essa é a condição precípua para que nós adoremos a Deus. Olha o que diz João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, Jesus dizendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas, queridos, da mesma maneira que existia um templo na antiga aliança, existe também um templo na nova. E esse templo é o fundamento que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento ou o alicerce desse templo da nova aliança é constituído pelos ensinamentos apostólicos, e não existe aqui nenhuma referência aos ofícios de profetas e apóstolos. Paulo, na realidade, está se referindo ao fato
de que aqueles homens originalmente chamados por Jesus eram pessoas que tinham uma palavra inspirada, que foram instrumentos por meio do qual fluiu a revelação de Deus e, portanto, tinham autoridade divina naquilo que falaram. Os ensinamentos desses apóstolos e profetas vieram por meio de revelação divina. Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Queridos, isso tudo para dizer que a igreja está edificada sobre as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E por isso, essas Escrituras são invioláveis e elas não podem ser mudadas. Quando nós vemos autodeclarados profetas e apóstolos na Nova Aliança, isso no mínimo deveria gerar em nós uma grave preocupação. Nós percebemos que Paulo delimita aqui de forma clara que estes pelos quais foi dada a revelação de Deus, foi dada a vontade de Deus, eram aqueles exclusivos que foram chamados para a revelação autoritativa das Escrituras, ou seja, uma revelação de autoridade que foi escrita e que serve como palavra inspirada de Deus, documentada na Bíblia. Essa Bíblia não pode ser mudada, essa Bíblia não pode ser acrescida de nada, nem subtraída de nada. Essa Bíblia é a fórmula, o mapa pelo qual a manutenção da igreja se dá. A igreja só subsiste, obviamente, pela ação do Espírito Santo que está com ela, mas na subscrição irrestrita e total da palavra de Deus, de lealdade da igreja para com as Escrituras Sagradas. Não existe vida cristã ou espiritualidade saudável à parte das Escrituras. Não me venha pensar você e eu de que é possível ser amplamente espiritual, ignorante da vontade de Deus revelada na Escritura. Isso é misticismo, isso é mera crendice. Espiritualidade verdadeira, avivamento verdadeiro se dá a partir das páginas das Escrituras Sagradas. E Paulo diz que esse fundamento havia uma pedra angular. Essa pedra angular é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a pedra angular era uma ferramenta da engenharia antiga que mantinha, ajudava a construção a se tornar estável. É óbvio que as formas de construção e de ciências, de arquitetura e de engenharia da época eram completamente diferentes das quais nós temos hoje. Essa pedra era a peça fundamental para que uma edificação se mantivesse de pé. E o mesmo, fazendo um paralelo com o que Paulo queria dizer de verdade aqui, é verdade com relação a Cristo e a sua igreja. Tanto na unidade quanto no crescimento da igreja, Cristo é fundamental. O crescimento e a unidade da igreja dependem, obviamente, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque se a igreja não estiver solidamente apoiada em Jesus, ela corre o risco de se desintegrar ou de crescer de forma desequilibrada, como uma doença, como um câncer, por exemplo, que faz com que as células cresçam e se desenvolvam de forma desordenada, não sendo bênção, mas sim um grande problema. Percebe que fora de Cristo, que é a manifestação da palavra de Deus, é a encarnação da palavra de Deus, não há unidade na igreja. Mas Deus conta ainda conosco, queridos. E por isso nós louvamos a Deus por esses 88 anos da nossa igreja. Paulo diz que Cristo é a pedra angular, mas existem pedras que funcionam também como material na construção desse edifício. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. As pedras individuais usadas na construção desse templo somos eu e você, ou seja, são os cristãos, aqueles que creem exclusivamente em Jesus Cristo de todas as gerações. Cada um de nós, segundo o que mostra a Bíblia, é uma pedra eleita, uma pedra preciosa,
eleita pelo construtor para fazer parte deste edifício espiritual. Como nós podemos ver de maneira especial lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 10, onde Pedro diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus está falando conosco. Deus está falando com o seu povo. Nós somos parte da edificação da igreja do Senhor. Não como construtores, mas como matéria de construção. Deus está edificando as nossas vidas. Deus está, através das nossas vidas, individualmente, mas inevitavelmente, coletivamente, construindo um templo, um corpo, uma edificação para a glória dele. E talvez você possa se perguntar qual é a finalidade. Qual é a finalidade dessa construção? E Paulo responde em Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O propósito, meus amados irmãos, da construção desse templo é o mesmo daquele que existia na Antiga Aliança, mas com uma diferença que ela é fundamental. O templo em Jerusalém servia como um indicativo da presença de Deus, que estava no meio do seu povo através da nuvem de glória que nós já vimos, que pairava sobre o Santo dos Santos. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos claramente ensinados, e se nós abrirmos lá em Atos 7:48, que Deus não habita, em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? E ainda adiante, em Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E assim, com base nesses textos, nós somos ensinados que Deus não habita em nenhum santuário terrestre. Sabe onde Deus habita? Deus habita entre o seu povo. Deus habita na comunhão do seu povo. Os cidadãos do reino dos céus, aqueles que agora pertencem à sua família, entre aqueles que estão sendo edificados sobre o alicerce do Novo Testamento, do qual Jesus Cristo mesmo é a pedra angular. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Só que ainda mais do que isso, queridos, Deus habita dentro de cada crente, individualmente, e dentro de todos os cristãos, de todos os crentes, coletivamente, através da pessoa do Espírito Santo, conforme nós vemos em Efésios 2:22. 1 Coríntios capítulo 3:16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6:19 ainda: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Queridos, nós já falamos do Templo de Jerusalém e já concluindo, nós falamos a respeito de como esse templo é magnífico, era bonito, era vistoso, era ricamente adornado, como ele estava situado em um lugar de destaque, em uma plataforma alta na cidade de Jerusalém. E vemos também que templos existem na história da humanidade, como por exemplo em Efésios, relata o templo da deusa Diana, que estava na cidade de Éfeso, tão glorioso e magnífico quanto o templo de Jerusalém. Esse era um templo dedicado à deusa pagã Diana ou Artemis para os gregos e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ambos esses templos eram construções, como eu disse, gloriosas, magníficas, mas em nenhum dos dois seria possível encontrar o Deus vivo e verdadeiro. Porque o Deus vivo e verdadeiro habita entre o seu povo e dentro do seu povo, através do Espírito Santo. E eu gostaria que você pensasse por alguns instantes nessas tremendas implicações. Nós estamos frustrados, sim, por estarmos celebrando essa semana de aniversário de forma totalmente virtual. Não podemos ainda, na totalidade das nossas condições, estar juntos na igreja devido às condições da pandemia. Só que nós precisamos ponderar nessa realidade para que o nosso coração se encha de ânimo e de esperança. O Deus vivo e verdadeiro habita entre nós e dentro de cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. E isso é uma grande bênção, suficiente nos tempos de exceção. E diante dessa realidade, meu querido irmão e irmã, nós precisamos nos conscientizar das falhas da igreja e sentirmos então a gravidade da ofensa que essas falhas fazem tanto ao Senhor Jesus como ao mundo ao nosso redor. Essa ofensa é muitas vezes representada por esse verdadeiro abismo que muitas vezes há entre nós, de credibilidade entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. É algo que, nesse tempo de pandemia, precisa ser lapidado em nós. Nós precisamos fazer... Eu gostei muito de uma música que a Andressa falou outro dia numa live da UMP no Instagram, uma música que eu gosto muito, e essa música fala: será que o mundo realmente vê aquilo que na verdade nós somos? Será que nós somos algo que o mundo possa olhar para nós e falar: olha, estes falam como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus? Sabe por quê, queridos? Discurso, por si só, adianta muito pouca coisa. Nós podemos ensinar, e o texto de Provérbios, no que tange a pedagogia, ele é tremendamente elucidante para nós, elucidador. Ensina a criança no caminho, ou seja, caminhando, estando com ela, com eles, estando com essa criança. Não basta apontar, não basta dizer, não basta apenas saber, é preciso viver. E por isso, queridos, Deus nos dá o grande privilégio de, em meio a todas essas excepcionalidades, refletir a respeito do tremendo privilégio que temos de sermos igreja, mesmo nas dificuldades, mas também na grande responsabilidade que temos para as pessoas que estão à nossa volta, de mostrar que igreja verdadeiramente seguidora de Jesus precisa transparecer, precisa transpirar os poros daqueles que foram salvos por Jesus. E por isso, queridos, somente quando nós agirmos dessa maneira, o mundo, o sistema, aquilo que está à parte de Deus, irá compreender que Jesus é o verdadeiro pacificador, o verdadeiro Deus vivo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e assim tributarão glórias exclusivamente a Deus. Que Ele, o Deus que tem nos sustentado por mais de 88 anos aqui na cidade de Alpinópolis, tem sustentado a sua obra em todo o tempo na história. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida, que
que Deus possa cuidar de você, que Deus esteja cuidando de nós. E certamente nós podemos confiar de que Deus continuará fazendo muito mais para a glória dele e para a nossa bênção no nome de Jesus. Estamos terminando a nossa escola dominical com essa gratidão no coração de que nós somos o povo que foi resgatado por Jesus Cristo e podemos sim celebrar esses 88 anos, mesmo na dificuldade, sabendo que Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando no nome de Jesus. Quero te lembrar que o boletim já está publicado, está aí nos nossos grupos do WhatsApp, leia-o com atenção, né? Veja o vídeo que nós fizemos em comemoração aos 88 anos, já está na nossa página do YouTube, né? Já foi distribuído também o link aí no WhatsApp, o vídeo com alguns depoimentos, alguns versículos, uma carta muito especial, Dona Maria Alice e Samuel mandaram, né? Enfim, momentos que precisam ser registrados, porque Deus continua fazendo a sua obra, Deus continua cuidando de nós. E que Ele continue abençoando a sua vida. E se Deus quiser, nós nos encontramos logo mais às 19h em um culto de adoração ao nosso Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e nos encontramos, querendo o Senhor, logo mais às 19h em mais um culto de adoração ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor.